Após a aprovação da Anvisa, a terceira fase de testes da vacina chinesa contra coronavírus começa dia 20. Estados Unidos passam de 130 mil mortos após recorde de casos. O uso de máscaras não é obrigatório em presídios, diz veto do governo. Após a aprovação da Anvisa, a terceira fase de testes de vacina chinesa contra a Covid começa dia 20. O governo de São Paulo anunciou nesta segunda que o recrutamento de voluntários para a terceira fase de testes da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica chinesa de biotecnologia Sinovac, começa na próxima segunda. Na sexta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a nova etapa do projeto realizado pelo laboratório chinês em parceria com o Butantan. Em todo o Brasil, 9 mil voluntários serão distribuídos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Segundo o governador Dória, após o recrutamento, a vacina deve começar a ser aplicada em 20 de julho. Apenas profissionais da saúde que estejam na ativa poderão participar do estudo. Outros pré-requisitos são voluntários que não tenham se contaminado, mulheres que não estejam grávidas ou planejem engravidar nos próximos 3 meses e que os voluntários morem perto de um dos 12 centros de pesquisa que conduzirão o projeto. Esses novos testes da fase 3 da Coronavac, nome da vacina, serão feitos em larga escala e precisam fornecer uma avaliação definitiva da eficácia e segurança, isto é, a vacina precisa ser capaz de criar anticorpos para imunizar contra a Covid-19. Em nota, a Anvisa informou que as fases 1 e 2, feitas em humanos saudáveis e animais, demonstraram bons resultados com o esquema de 2 doses da vacina. Este é o segundo teste da vacina contra a Covid liberado pela Anvisa no país. Dia 2 de junho, a agência autorizou o ensaio clínico da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. A vacina da Sinovac já foi aprovada para testes clínicos na China. Ela usa uma versão do vírus inativo. Isso quer dizer que não há presença do Covid vivo na solução, o que reduz os riscos deste tipo de imunização. Vacinas inativadas são compostas pelo vírus morto ou por partes dele. Isso garante que ele não consiga se duplicar no sistema. E o mesmo princípio das vacinas contra a hepatite e a influenza. Em Estados Unidos, passam de 130 mil mortos após aumento recorde de casos. O número de mortes nos Estados Unidos por corona superou a marca dos 130 mil nesta segunda, após uma onda de novos casos que colocou a resposta do presidente Trump à crise da Covid-19 sob escrutínio e afetou os esforços para a retomada das atividades econômicas. A taxa geral de aumento das mortes nos Estados Unidos tem caído, apesar do número de casos terem atingido níveis recordes nos últimos dias. Mas especialistas em saúde alertam que as mortes são um indicador com atraso, ocorrendo semanas ou até meses após o aumento dos casos. Nacionalmente, o total de casos nos Estados Unidos está chegando a 3 milhões, o número mais alto do mundo e o dobro das infecções relatadas no segundo país mais afetado, que é o Brasil. O número de casos está aumentando em 39 dos 50 estados norte-americanos, de acordo com uma análise da Reuters. Em 16 estados houve recorde diário de novos casos. Enquanto especialistas em saúde alertaram a população a não se aglomerar para comemorar o Dia da Independência no fim de semana, o presidente Trump afirmou, sem fornecer evidências, que 99% dos casos de coronavírus nos Estados Unidos são totalmente inofensivos. Ao menos 5 estados já mostraram números contrários à tendência nacional de queda na taxa de mortalidade, segundo uma análise da Reuters. O Arizona teve 449 mortes nas últimas 2 semanas de junho, contra 259 nas 2 primeiras semanas do mês. O estado registrou um aumento de 300% nos casos ao longo do mês, o maior crescimento do país. Steve Adler, prefeito democrata de Austin, no Texas, criticou nesta segunda-feira a declaração do presidente republicano, no fim de semana, de que o vírus é inofensivo. O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, defendeu nesta segunda-feira o que Trump disse, dizendo que o presidente não estava tentando minimizar as mortes. O uso de máscaras não é obrigatório em presídios, diz veto do governo. O governo do presidente Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, uma retificação dos vetos à lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos. No ajuste, o governo vetou também a obrigatoriedade da máscara em presídios. Na sexta-feira passada, Bolsonaro sancionou com vetos a lei que disciplina o uso da máscara. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no contexto da pandemia do novo Covid, que infectou mais de 1,6 milhão de brasileiros e matou mais de 64
mil, conforme o consórcio de veículos da imprensa. A lei tornou obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e transportes públicos como táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. Bolsonaro vetou na sexta a obrigatoriedade da máscara em órgãos e entidades públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja união de pessoas. Também ficou de fora da lei trecho que dizia que os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere esse artigo deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento. Segundo o Diário Oficial da União, a retificação foi necessária porque houve um erro na publicação de sexta-feira. Ao justificar os novos vetos, o governo argumentou que equipamentos de proteção individual já são regulamentados por normas de trabalho sobre o uso da máscara e a necessidade de cada setor ou atividade. O governo também justificou que estados e municípios têm autonomia para definir normas adicionais para atender peculiaridades sobre o tema. A justificativa ainda cita que os novos vetos se adequam a outro feito na sexta-feira, no trecho que tornava obrigatório os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia o fornecimento gratuito aos funcionários e colaboradores de máscara, ainda que de forma artesanal. Em julho agora, o canal Solano irá fazer um programa especial unicamente voltado para Itapeva e região. Pessoas ilustres irão me ajudar a fazer este programa. É muito importante que você assista. Para estar por dentro do que vai acontecer, você se inscreva agora mesmo. youtube.com/Solano Manoel. Se inscreva porque a data será dada nos próximos dias. É um programa que você vai adorar, um programa que vai contar um pouco da história de Itapeva. Conto com a sua participação e com a sua colaboração desde já. Muito obrigado. Ao breve fica por aqui. Obrigado pela audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser.